sou destra, então meu porta-agulha é na mão direita, a pinça dente de rato é na mão esquerda. Se você é canhoto, é ao contrário, tá? O canhoto às vezes tem um pouquinho mais de dificuldade. Por quê? Primeiro que quem está ensinando não é canhoto. Então, eu realmente... Eu sou canhoto. Eu também... Tem 3 na nossa conta. Faz com a direita? Ótimo. Então, porque com a direita eu consigo te ajudar melhor. Então, como é que vai ser? A minha mão esquerda, que está com a dente de rato, vai segurar a pele por onde eu vou passar o ponto, tá? Para dar contratração no tecido que eu vou suturar. Então, a dente de rato segura a pele, a agulha entra a 90 graus com o tecido e faz um movimento de rotação, tá? Até sair aqui dentro. A agulha, ela é circular. Não adianta eu querer passar ela como se fosse um objeto reto. Eu tenho que fazer um movimento de rotação. A agulha saiu aqui dentro da ferida. O que eu vou fazer? Pego com o porta-agulha e termino o movimento de rotação. Quem faz o movimento é meu punho. O meu braço não anda. Eu só vou fazer isso. Tá? Por que tá dado o nózinho? Não, o nó é no final. Agora a gente vai... eu preciso passar o outro lado, né? Eu só peguei um lado da ferida. Eu amarrar aqui não adianta nada. Eu tenho que passar a agulha pro lado de cá. E do jeito que ela tá, eu não vou conseguir passar. Eu tenho que montar ela de novo. Então, como é que eu vou fazer? Vou montar... Opa. Isso, a dente de rato não dá muita decisão. A dente de rato não dá tanta... Pode colocar a mão, não? Então, se você tiver dificuldade de montar com a dente de rato, eu não consigo, posso pegar com a mão? Pode. Agora, o que acontece? Aquilo que eu tinha te falado, você já passou no tecido. Se você se machucar, você vai estar fazendo um acidente biológico. Mas se você falar, não, eu vou pegar no meio da agulha e vou pegar com cuidado, tudo bem. Não tem problema. Não vou exigir que vocês montem. Pode, se você tiver disponível. Né? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou passar o outro lado. Qual é o segredo para a minha sutura ficar adequada? Eu passar um ponto equidistante, pegando a mesma quantidade de tecido de um lado e de outro, e na profundidade, eu englobar todos os planos de tecido. Então, eu tenho que englobar epiderme, derme e tecido celular subcutâneo, tá? Dos dois lados. Se eu conseguir pegar todas as camadas de tecido e pegar uma quantidade de tecido semelhante dos dois lados, na hora que eu der o nó do meu ponto, ele vai ficar totalmente alinhado e o bordo da ferida vai ficar totalmente coaptado, tá? Então, eu vou da mesma maneira, segurar com a dente de rato, levantar, tá? Agora aqui, para eu entrar 90 graus com o tecido é bem mais fácil e o movimento, de novo, é de rotação, tá? O meu braço não anda para frente, o meu braço só gira. Eu vou pegar a agulha do lado de cá e vou terminar de rodar meu punho. Pronto. Peguei mais ou menos a mesma quantidade. A partir desse momento eu não vou mais usar dente de rato, tá? Então eu posso apoiar ela no meu campo. Ou se eu estiver sem campo... Oi? Nem para o próximo. Não, para o próximo ponto sim, tô falando para terminar esse. Para o próximo a gente vai usar tudo de novo, vai repetir os passos todos, tá? Então agora eu tenho que dar o nó na minha sutura, tá? O que eu vou fazer? Quanto maior tiver esse fio sobrando do lado de cá, mais difícil vai ser para mim e é maior a chance de eu fazer um lacinho aqui. Então, além de facilitar, isso, eu vou estar economizando fio para o meu hospital, tá? Para fazer, eu não vou botar a sutura assim, só para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Então, eu deixo uma quantidade de fio razoável do outro lado, nem muito pequeno, nem muito grande, porque também se eu deixar muito pequeno, eu não vou conseguir fechar, tá? Então, eu deixo uma quantidade média de fio e eu vou dar meu nó. Como é que é meu nó? Porta-agulha é fechado, tá? Eu vou enrolar ele 2 vezes no meu fio, para fazer um nó duplo, tá? E vou pegar na extremidade livre do fio, não é aqui, é aqui, tá? E vou trazer um por dentro do outro. O que está acontecendo? Vocês estão vendo que esse fio está cruzando? Esse nó sempre cruza, tá? Os nozinhos eles sempre cruzam. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que descruzar ele. Então é só descruzar meu braço e trazer ele para baixo, tá? E meu primeiro nó está dado. Agora eu vou fazer o segundo e o terceiro nó. O segundo nó não vai cruzar e ele não precisa ser duplo, ele pode ser simples. Então o que eu vou fazer? Uma volta em volta do fio, tá? E vou pegar de novo na extremidade livre. Por que o segundo não cruza? O segundo nunca cruza, eles são sempre assim. O segundo, o quarto, o sexto nunca vão cruzar. É por conta do lado que eu enrolo o porta-agulha. Você sempre enrola de um lado? Se eu enrolar para o outro lado, ele vai cruzar ao contrário. Entendeu? Porque geralmente tem que fazer de um deixa um lado. espacinho aqui, Ou você pode fazer um para lá e um para cá, ou você pode descruzar. O que acontece?
ele é canhoto, ele é canhoto, não sei o quê. Fica tudo ao contrário, vira uma bagunça. Um tem que fazer para lá, um tem que fazer para cá. O descruzar o braço é igual para todo mundo. Então fica mais fácil. Tá? E não precisa mudar a segunda volta, né? O segundo ponto fica normal. Fica. Agora o terceiro vai cruzar de novo. Quer ver? Eu vou dar outro nó simples, uma volta e pegar na ponta livre. O que eu vou fazer? É, só o primeiro que é duplo. Ele também tá cruzado, tá vendo? Se eu fizer isso aqui, ele descruza. Viu? Porque tem gente que, em vez de descruzar, faz o contrário. Passa o primeiro e e o terceiro. Você tem que... E aí, o primeiro, terceiro, tem que apertar bem, tá? Tem que dar quantos nomes? E eu 3. Isso, são 3. O primeiro é duplo e os outros 2 são simples. O que acontece? Eu terminei minha sutura. O que eu posso fazer? Se o meu nó ficar aqui no meio da ferida, na hora que a ferida cicatrizar, esse nozinho vai começar a entrar. O que eu posso fazer então? Pegar meu nozinho e colocar pro lado, tá? E agora eu vou cortar Tanto aqui. de aperto no primeiro ponto, no primeiro nó. Quanto que eu vou apertar? O objetivo não é esquemiar tecido, é aproximar o bordo. Eu não preciso apertar até a pele ficar toda arrebentada, toda apertada. Eu vou apertar até o bordo juntar, tá? Agora, tem que tomar cuidado que também não pode ficar frouxo. Eu não posso terminar meu nó e o tecido não tá junto, tá? Então, assim, evitar apertar. Quanto mais eu apertar meu nó, mais isquemia eu vou provocar. Quanto mais isquemia eu provocar, maior vai ser minha cicatriz. Todo mundo já deve ter visto aquela cicatriz que é o corte e os tracinhos do ponto, que fica igual um espinho de peixe, né? Então, o que é isso? É o nó apertado que faz aquela cicatriz, que na verdade é do ponto. Você provocou uma cicatriz pelo ponto que você deu, porque ele ficou muito apertado, tá? Então, assim, evitar tração demais, porque isquemia tecido, o tecido vai sofrer e vai provocar o aparecimento de uma cicatriz. Eu aprendi um macete com o cirurgião assim, ele me ensinou, você pega a tesoura e coloca meio que na diagonal e desce até o ponto, assim. Aí corta na diagonal. Ah, sim, aí é. fica tudo... O que acontece? Pra você cortar, essa de você virar pra ficar todo na mesma altura, não tem problema. Pode fazer sim. Isso até a gente faz muito em cirurgia. Isso, na verdade, é um truque que a gente usa pra não cortar o nó. Porque às vezes a gente vai cortar uma sutura interna, né? E quer cortar bem baixo, não quer deixar a ponta muito grande, a gente coloca a pontinha da tesoura e vira, pra não cortar o nó. Né? Aqui você pode até utilizar para ficar mais ou menos do mesmo tamanho. Na sutura de emergência, não sendo região de pálpebra, perto de olho, nada disso, o ideal é você deixar a pontinha bem grande. Na hora de tirar, quanto maior a ponta do fio, mais fácil você tirar. Quando é muito próximo de olho, alguma coisa assim, a gente deixa baixinho, porque senão pode incomodar, pode até entrar o fio no olho e provocar algum problema. Mas, em geral, na hora de fazer a sutura de emergência, a gente corta grande mesmo, tá? Assim, eu posso, ao invés de pegar uma parte, puxar e pegar outra, pegar já os dois bordos? O que acontece? Quando a gente errado? está... Se você for fazer uma prova, não faça isso. Por quê? Primeiro, isso aqui não é um molde 100% real de uma pele humana. O que acontece com a ferida? Toda vez que eu tenho um corte, a nossa pele tem fibras elásticas e elas fazem uma retração. Então, o bordo da ferida da ferida que a gente vai suturar, normalmente ele não está coaptado, ele está afastado. Normalmente a gente vê a gordura aqui dentro, vê os tecidos profundos. Então, assim, depois que eu dou os primeiros pontos e a ferida está bem alinhada, por exemplo, aqui podia estar fechadinho. Se eu vou querer fazer o último ponto, eu posso, de repente, fazer isso aqui, né? Passar de uma vez só, é isso que está falando, não é? Então, eu até poderia fazer isso, porque o bordo está bem próximo e eu consigo passar. Agora, no início da minha sutura, quando o bordo está afastado, eu vou ter que passar um lado, montar de novo e passar o outro, porque eu não vou conseguir, porque a minha agulha não tem a distância suficiente para eu passar de uma vez só. Então, eu quero que vocês treinem passando metade e metade. Não quero que vocês façam isso, tá? Para treinar o mais difícil, porque o mais fácil aí fica tranquilo de fazer. E para fins de prova, se vocês forem fazer prova de residência, que peça para fazer sutura, acontece. Eu fiz. Quando eu fiz prova de residência, eu fiz uma parte prática que tinha que dar um ponto, tá? Não passe tudo uma vez só. Mesmo que seja um manequim assim, semelhante a esse, de espuma e tudo, passa metade e metade, porque sempre vai ser mais bem visto do que você passar de uma vez só, entendeu? Preocupações que a gente tem que ter.
Sempre o material tá de maneira adequada, tá pegando de maneira adequada, tá montando a agulha de maneira adequada, entendeu? Tá manuseando tudo de maneira adequada, tá? Isso vai fazer diferença. Na hora de tudo que você vai fazer, a tesoura se pega da mesma maneira, tá? Também para cortar o fio, pega dessa maneira, não pega igual a gente pega tesoura de papel de casa, não. Pega sempre dessa maneira. Vocês com o tempo vão se habituar e vão ver que fica bem mais fácil. Como tiro o ponto? O ponto para eu tirar, eu vou precisar de uma tesoura e uma pinça. Eu vou puxar pela extremidade e vou cortar. No início da sutura, tem um local da ferida. Como é que a gente vai fazer? Eu preciso fechar a ferida inteira, tá? Então, eu posso começar no meio da ferida e ir dando ponto entre um e outro. Ou, se eu quiser, eu posso vir de um lado até o outro fechando. Pelo meio, a gente Já consegue... aproxima ela toda. Aproxima ela toda e você consegue, normalmente, distribuir melhor os pontos, tá? Fazendo às vezes, quando a gente não está com muita experiência, às vezes faz um pertinho do outro, depois anda um monte, aí faz um pertinho, aí anda mais, aí não fica tão direitinho. Você me perguntou com relação a quanto tempo que a gente retira um ponto, né? A retirada de pontos, ela vai ser feita